Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha neste momento pela fanpage da Paróquia de São José no Sumaré. Estamos aqui com mais uma edição do Conexão da Fé. E hoje você vai ficar conosco de 19h30 até 20h30. Então a gente pede que você participe conosco, mande sua pergunta, que hoje nós estamos recebendo a psicóloga Bruna Jéssica. E o nosso tema de hoje será o cuidado com a saúde emocional durante este tempo de pandemia. E vamos iniciar o mês mariano, né, o mês de Maria. Então temos aqui no nosso cenário Nossa Senhora, que neste mês ela vai estar conosco, caminhando e pedindo a intercessão dela em todas as nossas dificuldades. Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Maria nos mostra, através de seu exemplo, o amor incondicional. Sua ternura, sua força e fé nos mostra o quanto podemos suportar os desafios diante das aflições. O próprio João Paulo II citou Maria na carta às mulheres como a mãe de todas. E é por isso que no mês de maio celebramos com muita fé e devoção e muito amor a esta grande mulher que é Maria, que foi e nos mostra nas diversas formas. Nossa Senhora é um exemplo de dedicação e obediência, confiança no Senhor e devoção. São as chaves para nos tornarem seres melhor. Então, consagramos nossas vidas, nossas famílias e amigos à nossa intercessora no céu e na terra, que é Maria. Salve Maria, salve o mês de maio, e vamos iniciar invocando o ângelo, né? A oração do ângelo. Então, com muita fé, vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Nossa Senhora, salve Maria, salve o mês de maio. E agora vamos cantar, animando a nossa Conexão da Fé, o nosso pastoneiro Anderson Fontenelle. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, vem caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo,
escolhida, forte tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Venha caminhar com seu povo, venha Nossa Senhora, venha caminhar conosco. E já vamos cumprimentar aqui os nossos internautas que nos acompanham neste momento. A Erilene Aragão, a Caiana Saraiva, a Neide Lopes, e por todos que ainda vão entrar, né? Eu tenho certeza que o nosso programa está só iniciando. Programa Conexão da Fé, aqui direto do Centro de Promoção Humana Padre Biapina, da paróquia de São José no Sumaré. Muito bem, estamos recebendo hoje nossa conterrânea, né? É aqui do nosso bairro, nascida e criada aqui. É filha do casal Neta e Hamilton, nossos paroquianos. Irmã da Brena e do Ailton, nosso coroinha e nossa catequista aqui na paróquia. Formada em psicologia pela UFC, ingressando na faculdade do ano de 2012. Atualmente, ela é psicóloga escolar, psicóloga clínica e atende também como psicoterapeuta. Estuda a infância e adolescência, estuda clínica e analista de comportamento. E ainda estuda cultura. Sente muito orgulho das suas origens. Então, será um prazer receber nesta noite nossa conterrânea Bruna Jéssica. Seja muito bem-vinda, Bruna, ao programa Conexão da Fé. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Mesmo que meio distantes, mas é um prazer retornar. Ainda me sinto moradora do bairro, minha família toda mora aqui, então é um imenso prazer poder contribuir sempre com a minha comunidade. Muito obrigada, a gente que agradece a sua disponibilidade. Fique à vontade, tá? Lembrando que pode surgir alguma pergunta aqui dos nossos internautas. Então, você que tem alguma dúvida, né, do comportamento emocional, como você está nesse tempo de pandemia, mande a sua pergunta aqui para nós. Fale de onde você está nos vendo, a cidade, né, para a gente poder acompanhar mais de perto vocês. Então, Bruna, o novo agente coronavírus, descoberto em 31/12/2019, após casos registrados na China, provoca a doença de novo coronavírus, a Covid-19. A velocidade com que o Covid-19 ocorreu no mundo, contaminando as pessoas e causando óbitos, gerou muito em nós a sensação de perigo. Mas não podemos deixar que a pandemia do novo coronavírus provoque em nós o surgimento de outras doenças, principalmente os distúrbios emocionais. Para nos recuperar neste momento, é por isso que a Jéssica está aqui, para falarmos sobre o cuidado da saúde emocional durante o tempo de pandemia. Então, Bruna, pode sentar, sinta-se à vontade no programa Conexão da Fé. Então, Bruna, esse tempo de pandemia tem gerado nas pessoas, né, assim, uma dúvida muito grande, né? Emocionalmente, a gente está abalado, né? Tivemos que parar a nossa vida de uma hora para outra, né? O mundo parou. Então, para você, né? A sua dica de como nós devemos nos proteger emocionalmente neste turbilhão de informações que é o medo, que é o maior terrorista desse momento, eu acredito que seja ele, o medo, né?
A primeira dica de todas é que a gente precisa ter fontes seguras de informação, né? Infelizmente, durante toda essa pandemia, muitas notícias que não são verdadeiras circulam, né? Muitas coisas, muitos boatos. Às vezes as pessoas elas disseminam informações falsas que acabam aumentando o medo das pessoas. Né? E a gente tem que entender que nem todo mundo sabe manusear, por exemplo, o WhatsApp. Então, as fake news são muito poderosas. Né? Recentemente, a gente estava olhando as notícias e estavam dizendo que alguns familiares de pessoas lá em Manaus, eles estavam violando os caixões para ter certeza de que os parentes estavam ali, porque uma notícia falsa tinha circulado dizendo que a prefeitura estava, né, enterrando caixões vazios. Esse tipo de notícia assusta muito a população, né, e geralmente nasce de uma notícia infundada no WhatsApp. Porque quando você recebe uma notícia no seu WhatsApp, você não tem como saber e ter certeza quem foi que mandou. Cansei de ouvir, inclusive da minha família, de pessoas da minha família. Ah, mas eu recebi no WhatsApp e foi fulaninho de tal que me mandou, é uma pessoa tão confiável. E mas você não pode confiar em tudo que você está lendo, né? Então, a primeira dica, e uma dica muito importante, é você filtrar as informações que você está recebendo. Que você opte por receber aquilo de instituições confiáveis, como a Organização Mundial da Saúde, os boletins do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, que você opte por grandes veículos de comunicação. Né? Notícias pelo WhatsApp, né? A gente sabe que são veiculadas de forma muito rápida e às vezes não são verdadeiras. Se eu quiser agora mandar pelo meu celular uma notícia que é falsa, em pouco tempo muita gente pode ter alcance. E o medo é alastrado de uma forma muito rápida. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está dizendo. E como você mesmo falou, a gente tem muitas pessoas muito assustadas. E pode ser que uma pessoa que esteja mais tranquila consiga lidar melhor com essa notícia e consiga perceber que é uma notícia errada. Mas uma pessoa que já está muito assustada, isso pode afetar muito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações, certo? Então, uma dessas dicas é, a gente precisa filtrar essas informações que a gente está recebendo, né? Eu sei que é um momento em que está todo mundo muito assustado. Todos os dias a gente está recebendo e sendo bombardeado de muitas informações. Então, a gente tem que ir filtrando isso que a gente está recebendo. É a primeira dica. Muito bem. Estamos aqui, direto do Centro de Promoção Humana Padre Ibiapina, com o programa Conexão da Fé. Vamos mandar aqui uma boa noite para a Erilene Aragão. Boa noite, Erilene. Muito obrigado pela sua companhia. A Neide Lopes, o Divino Souza. A Eliane Moura também está nos acompanhando. A Nelane Araújo. O Divino, cumprimentando a Bruna, né? Muitos sejam todos bem-vindos à nossa fanpage da Paróquia de São José no Sumaré. Muito bem, estamos aqui com a psicóloga Bruna Jéssica, nossa conterrânea, que vai falar para nós, né, sobre como a gente deve se comportar emocionalmente durante esta pandemia que assola tanto o mundo, né? Porque isso é uma coisa, não é só do Brasil, é o mundo inteiro está sofrendo com isso. Muito bem, Bruna. E como posso fazer para diminuir o medo, né? A ansiedade? O que eu preciso estar fazendo para que eu me sinta melhor, né? Diante desse turbilhão, diante das fake news, né? O que nós devemos fazer para ficar bem, né? Emocionalmente? Uma coisa que a gente precisa entender é que geralmente a gente sente medo daquilo que a gente não conhece. E o Covid-19 é uma coisa que a gente está tentando conhecer. Quando eu digo nós, a gente fala dos cientistas, dos médicos, né, da comunidade da saúde. As pessoas estão tentando entender como que esse vírus funciona. Então, é normal que as pessoas se sintam amedrontadas. E ter ansiedade diante de um cenário novo também é comum. Ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo. Eu acho que você vai convir comigo, Claudiana, que em algumas situações da sua vida você já se sentiu ansiosa. E não necessariamente é uma coisa ruim. Né? Às vezes tem uma festa para você ir, às vezes tem um show que você quer ir, às vezes no seu aniversário, que você sabe que vai ganhar aquele presente, Dia das Mães. Né? Então, não necessariamente é uma coisa ruim. Ansiedade é uma defesa do nosso corpo. Quando é que se torna ruim? Quando isso nos incapacita.
né? E é isso que a gente tem que ter muito cuidado durante essa pandemia, para eu não deixar esse medo, essa ansiedade em torno desse novo vírus, fazer com que eu não consiga levantar da cama, que eu não faça minhas atividades normalmente, né? Mesmo dentro desse isolamento, desse distanciamento, eu preciso tentar levar a minha vida o mais normal que dá dentro dessa situação. Preciso fazer minhas refeições, né? Tem pessoas que fazem exercícios em casa, as escolas estão tentando levar uma rotina de aulas EAD. Todo mundo reclama, mas a aula EAD não é a mesma coisa. Claro que não é, mas a gente não está vivendo um momento típico. As pessoas reclamam muito, mas eu queria muito sair para ver os meus amigos, não sei até quando eu vou ficar em casa. O tempo que for preciso, porque a gente não está vivendo um momento típico, né? Então, quanto mais a gente se expor, mais tempo isso vai durar. Então, assim, Bruni, como eu vou lidar com essa ansiedade? A gente vai lidar um dia de cada vez, essa é a dica, né? As pessoas costumam dizer, em muitas tirinhas que circulam aí no Instagram, que a ansiedade é excesso de futuro. É basicamente isso, a gente se preocupar com a coisa que está lá na frente. As pessoas ficam dizendo, mas quando essa pandemia acabar, infelizmente eu não posso garantir para você que em julho está tudo bem. Pode ser que esteja, a gente torce para que esteja. Né? A gente torce para que no final de maio tenha se passado o pico, tenha se achatado a curva, que esteja tudo bem. Mas a gente não tem como prever, infelizmente. Né? Então, o que a gente vai fazer? Um dia de cada vez. Quando terminar o dia de hoje, eu já venci. Né? E aí a gente vai lidar com o problema quando ele chegar. Mas, Bruno, tantas pessoas estão morrendo, tantas pessoas infectadas. Um dia de cada vez. Né? Me cercando dos cuidados necessários. A gente sabe também que muitas pessoas precisam sair de casa. Eu não sou alheia a essa situação. Né? O meu pai mesmo, né? ele, apesar de não estar trabalhando de maneira formal, ele é um trabalhador informal e está trabalhando aí por um período fazendo alguns bicos, então ele precisa sair de casa. Mas quando ele sai de casa, ele sai de máscara. Quando ele chega, minha mãe está lavando o álcool em gel com álcool em gel. Né? Ela lava o vidro de álcool em gel com álcool em gel. Então, assim, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, para diminuir essa ansiedade, a gente precisa ter certeza que está fazendo tudo o que é possível. Meu pai não pode deixar de fazer os bicos de trabalho dele, porque ele não pode deixar de alimentar a família. Mas ele sai de casa protegido, ele evita aglomeração, né? Ele tenta não ter contato com muitas pessoas e quando chega em casa, antes de ter contato com a nossa família, ele higieniza as mãos e tudo. Minha mãe está com a mãe, precisa ir cuidar da mãe dela, então ela precisa sair de casa. Infelizmente a gente precisa que ela saia de casa, então como é que ela faz? Vai de máscara. Mas mora tão pertinho, mora no bairro Padre Palhano, de máscara. Porque o vírus ele é uma coisa invisível, a gente não tem como dizer onde ele está, e ele se prolifera no ar. Né? Bruna, tu tá fazendo medo? Não, gente, a gente precisa conhecer. Conhecer e entender. Conhecendo e entendendo, a gente vai lidando com isso. Quanto mais a gente entende sobre determinado assunto, quanto mais a gente conhece, menos medo aquilo pode nos causar e a ansiedade vai diminuindo. Né? Então, a gente vai tentando um dia de cada vez, tomando os devidos cuidados, né? Andando de máscara, diminuindo o contato. Né? Pode parecer muita besteira. Eu vi um comentário esses dias em uma rede social de uma atriz, né? A Tata Werneck. Ela disse, eu prefiro que daqui a alguns meses eu me ache ridícula pelo excesso de cuidado do que eu lamente pelo excesso de pessoas que eu perdi. Né? Então, esse é o momento da gente pecar pelo excesso. Vamos ter muito zelo, muito cuidado. E assim, se sentir ansioso nesse momento é uma coisa que a gente, infelizmente, não tem como evitar. Mas a dica maior é um dia de cada vez, um passinho de cada vez. Ninguém nasceu falando, tenho certeza que você não nasceu tocando violão, né? Aprendeu um acorde de cada vez, uma música de cada vez e hoje está aí tocando. A gente não precisa vencer esse ano todo, a gente precisa vencer hoje. Quando a gente deitar a cabeça no travesseiro, a gente diz, um dia que a gente conseguiu. E amanhã a gente tenta de novo, um dia depois do outro. Muito bem. Então, você que nos acompanha neste momento, vamos ouvir agora uma música com o nosso pasconeiro Anderson Fitner. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez
mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pro seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Muito bem, muito obrigado, Anderson. Estamos direto do Centro de Promoção Humana Padre Biapina com o programa Conexão da Fé. Vamos mandar aqui mais alô, né? Boa noite aqui para o nosso pároco, o Padre Lucas, está nos acompanhando. A Francisca Mendes, né? A mãe da Bruninha aqui, mandando um abraço. Deus lhe abençoe, o Espírito Santo o ilumine. A Maria Silva Ferreira, o Marcelo Moraes. Muito bem, muito obrigado pela sua companhia nesta noite. E vamos continuar aqui o bate-papo com a psicóloga Bruna Jéssica. Bruna, o isolamento é ruim? Nós, seres humanos, somos seres sociáveis, né? Nós vivemos em comunidade e isso é importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Mas nesse momento, o isolamento, o distanciamento social, ele é fundamental. A gente precisa entender, né? Se a gente for falar um pouquinho de teoria, eu vou falar isso a partir da ótica da teoria que eu estudo, que é a análise do comportamento, mas eu não vou encher a paciência de todo mundo com muita teoria, não. É de uma coisa bem simples. A gente tem que fazer o que é melhor para a cultura, para que ela sobreviva, né? Ah, Bruna, mas eu não sou do grupo de risco, né? Eu não sou uma pessoa idosa, eu não sou uma pessoa hipertensa, eu não tenho problema respiratório, mas pode ser que alguém da sua família seja, pode ser que o seu vizinho seja do grupo de risco. E quando você fura o isolamento, quando você fura o distanciamento social, você traz um risco para as pessoas. Viver em comunidade é você se preocupar com você e com o bem-estar das outras pessoas também, né? Então, o isolamento social nesse momento, por mais que ele não seja a coisa mais agradável, ele é o mais recomendado, né? Enquanto pessoa, e isso eu estou deixando aqui de lado a Bruna psicóloga, enquanto pessoa eu também sofro com isolamento social, porque eu não moro com os meus pais, né? Então eu sinto muita saudade dos meus irmãos, eu sinto saudade da minha mãe, eu sinto muita saudade da minha tia, às vezes eu encho a paciência dos meus primos fazendo chamada de vídeo,
né? O contato pelo celular não é a mesma coisa do contato pessoal. Quando eu cheguei aqui, né? Alguns de vocês eu estou conhecendo vendo pela primeira vez, a gente queria dar um abraço e isso não é possível. A gente teve que se cumprimentar através dos cotovelos, né? E os seres humanos são seres que gostam de se cumprimentar. Nós gostamos de um abraço. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por abraço. Então, assim, a gente sofre com isso. Mas todas as vezes que a gente parar para pensar no que a gente vai ganhar a longo prazo, a gente está protegendo quem a gente ama. Todas as vezes que eu penso em sair de casa, eu lembro das pessoas que eu gosto e que correm perigo. Talvez eu não esteja no grupo de risco, mas as pessoas com quem eu me importo. Né? Então, assim, a gente sofre um pouquinho, sim. Um pouquinho não, né? A gente sofre muito com distanciamento. Principalmente as pessoas que moram sozinhas. E aí a gente pensa nas pessoas que por algum motivo não tem como morar com alguém. Essas pessoas geralmente sofrem mais, né? Quem está em isolamento sozinha, as pessoas que geralmente estão com algum sintoma, as pessoas que estão com suspeita de Covid-19, que estão em isolamento, porque além de estarem sozinhas, confinadas, elas ainda estão com a suspeita e a atenção de estar ou não com essa doença. Mas isso é necessário para que a gente, enquanto comunidade, a gente precisa se preocupar também com as outras pessoas. Apesar de ruim, o isolamento nesse momento ele é muito necessário. Bruna, e assim, a gente está no isolamento social, né? Às vezes estamos convivendo com a nossa família, você, né? Está vivendo sozinho, né? Distante da sua família. E assim, deu uma dica para como lidar com a solidão nesse momento. Nesse momento, Claudina, a gente precisa aprender a encurtar os espaços através... A tecnologia é uma aliada nesse momento, sabe? Da mesma forma que ela pode ser uma ferramenta extremamente destrutiva, quando ela espalha fake news, quando ela traz notícias que acabam deixando a gente muito ansioso, né? Ela também pode diminuir espaços, né? Eu falo com a minha mãe por videochamada umas 3, 4 vezes por dia, né? Falo com o meu irmão assim, estou trabalhando através de telechamada, né? Estou atendendo online alguns pacientes alguns clientes da clínica. A partir da próxima semana também vou voltar ao meu trabalho de atendimento da escola também, fazendo atendimentos online. Então a gente vai encurtando essa distância física através da tecnologia. Algumas coisas são possíveis, por exemplo, teve uma amiga minha que fez aniversário, e aí eu não pude porque ela mora em outra cidade, geralmente o aniversário dela é um feriadão. Eu geralmente viajo até a casa dela. Esse ano não foi possível, então eu comprei um presente pela internet e mandei para casa dela. Então muita coisa a gente consegue fazer. Claro que não é a mesma coisa, como eu acabei de falar agora há pouco, né? Eu estou morrendo de saudade dos meus amigos, dos meus alunos, dos meus clientes. Eu sinto falta desse contato social. Todo mundo está sentindo. Né? A solidão é uma coisa que, às vezes, quando eu estou sozinha no meu apartamento, eu penso nas pessoas, eu ligo para minha mãe, estou com saudade, às vezes ligo para o meu irmão, só para olhar para o rosto dele para ver que está tudo bem. Isso acontece, isso é normal. E aí a gente tem que voltar àquele outro ponto, entender qual o sentido de tudo isso. A gente está passando por esse momento de distanciamento para proteger a vida das pessoas que a gente ama e a vida das pessoas que a gente nem conhece, mas que como comunidade a gente precisa se importar, para que não haja essa proliferação. Então, assim, como lidar com essa solidão? Diminuindo essa distância do jeito que a gente pode, através de uma ligação, né? Se não dá para fazer chamada de vídeo, minha avó não sabe fazer chamada de vídeo, a gente liga. Né? Outro dia ela ligou para mim, eu tava em casa, ela ligou só para poder ouvir a voz. Às vezes não dá para ver vídeo, liga para ouvir a voz, né? Manda uma mensagem. Né? Às vezes a pessoa não tem como fazer uma chamada de voz, mas manda uma mensagem no WhatsApp, no Facebook. Vai diminuindo essa distância da maneira que dá certo. Bruna, e nesse tempo de pandemia, né, você que atende, né, em clínica, como está assim, a procura? O pessoal lhe liga, você está disponível assim, para os seus pacientes? Como é que você tem o contato das pessoas que você já faz um acompanhamento? Como é que você faz agora? Como é que está sendo? Os atendimentos durante esse período, né, a gente optou por fazer todos online. Então,
Eu acredito que grande parte dos profissionais da saúde, em relação aos psicólogos, eles estão atendendo assim, né, de maneira por videochamada ou por telefone. E aí a gente faz um cadastro no Conselho Federal de Psicologia, no canal EPSI, né? Existe toda uma plataforma para regulamentar esse tipo de atendimento, é tudo baseado no nosso Conselho de Ética, então é tudo direitinho, né? Então, assim, alguns clientes eu já tinha, todos os meus clientes eu já atendi anteriormente presencialmente, né? Não tenho nenhum cliente novo, a gente nem pode adotar isso. Mas uma dica que a gente pode até dar para quem está assistindo, se você está se sentindo muito ansioso, se você está se sentindo triste e isso não está passando, você pode pedir ajuda através do número 188, ou você pode digitar no Google Centro de Valorização da Vida, né? Lá existem pessoas que são voluntárias e que vão estar disponíveis para ajudar, né? Além disso, é importante também que mesmo dentro da pandemia a gente cuide da nossa saúde mental, né? A gente tem aqui o Centro de Saúde da Família, ele está funcionando de uma maneira limitada, né? Porque a gente não pode ter aglomeração, mas a gente pode contar com os ACS, né? Então, procure o agente de saúde comunitário, que ele vai saber lhe indicar. Se for o caso, vai marcar uma consulta com a médica do posto de saúde. É importante a gente pedir ajuda e saber a quem recorrer, né? Então, assim, a gente está distante fisicamente, mas nós não estamos sozinhos. E é importante a gente saber pedir ajuda, né? Esse distanciamento social, ele não quer dizer necessariamente um sinônimo de solidão. Ele só é um distanciamento, um isolamento social no sentido físico da palavra, não no sentido emocional. Eu não preciso me trancar no meu quarto e cortar todos os meus vínculos, né? É nessa hora que eu preciso fortalecer ainda mais o meu contato com a minha família, com os meus amigos, né? Não fisicamente, não promovendo festas, não fazendo um karaokê em casa, não fazendo esse tipo de coisa. Eu aglomero pessoas e posso estar oferecendo um risco para essas pessoas, mas através de outras formas. Muito bem, estamos aqui no Centro de Promoção Humana Padre Ibiapina com o programa Conexão da Fé. Vamos lá para os nossos internautas. A dona Rosilda Magalhães está nos acompanhando. O Alain Martins está nos acompanhando lá em Alazãs, na cidade de Ipueira, viu? Muito obrigada, Alain, por nos acompanhar. A dona Rosilda Magalhães pede oração para os seus filhos, netos, nora e a família. A Teori Ripardo está aqui, né, nos ajudando e também nos acompanhando. A Caiana também pede oração pela família, que ela está distante. Muito bem. A Pascom, ST São José, o Marcelo Moraes, o Léo Pompeu. O Léo é nosso conterrâneo também, né? Está na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, está nos acompanhando. O Edmilson Cosmo, boa noite, peço oração pela minha família e por todos os amigos. Uma abençoada noite a vocês. Muito obrigada, Edmilson. Você que nos acompanha neste momento, além do seu comentário, você deixa a cidade de onde você está nos acompanhando, para a gente poder, depois, né, do programa, as meninas vão responder todas as perguntas, assim, as dúvidas que vocês tenham, a gente está respondendo a vocês. E no momento final do nosso programa, a gente vai ter um momento de oração e a gente vai colocar todos vocês, todos os internautas que nos acompanham, vai colocar todas as nossas intenções, intercedendo, né, pedindo a intercessão de Maria nesse mês de maio. E agora vamos ouvir mais uma música com o nosso pasconeiro Anderson Fontenelle. Esta que avança como a aurora, temível como um exército de batalha, brilhante como o sol, como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor.
o Espírito exulta em Deus meu Salvador. Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor, e o Espírito exulta em Deus meu Salvador. Minha alma glorifica o Senhor, o Espírito exulta em Deus meu Salvador. Programa Conexão da Fé, direto do Centro de Promoção Humana Padre Biapina, na paróquia de São José, no Sumaré. Vou mandar aqui mais alô para a dona Francisca Marques, que está nos acompanhando, pedindo oração pela família dela. A Caiana Saraiva, ela está no estado de Manaus, né? Está nos acompanhando. Muito obrigado, Caiana, por nos acompanhar. Voltemos aqui para as perguntas, né? E o esclarecimento da Bruna Jéssica, psicóloga. E hoje a Bruna está nos dando dicas como devemos emocionalmente, né, viver esse tempo de pandemia, como devemos cuidar da nossa saúde emocional. Bruna, que estamos num tempo difícil, né, que dá espaço a surgimentos de pensamentos e emoções ruins, né? E quais as dicas de rotina, assim, para nós podermos viver, né, melhor esses dias? A dica que eu tenho para dar hoje é que a gente tente manter a nossa rotina o mais próximo da rotina que a gente tinha antes do isolamento, né? Tomando muito cuidado com essa questão do distanciamento. A gente tem que realmente manter o isolamento, a gente não pode furar, isso é muito importante. E as pessoas que precisam sair de casa, né, que tomem todas as medidas como a gente já conversou anteriormente, né? Lavar muito bem as mãos ao sair de casa e quando retornar, né? Usar álcool em gel, ter álcool em gel na bolsa, né? Levar álcool em gel na bolsa. É importante a gente lembrar que a partir... a gente já estava usando, todo mundo aqui, né? O pessoal nos bastidores está de máscara, a gente quando chegou estava de máscara, está respeitando aqui a distância, os meninos tiveram cuidado de higienizar todas as coisas com álcool e tudo, mas a partir de segunda-feira aqui em Sobral a gente já vai ter o uso obrigatório das máscaras caseiras, né? Então é importante a gente tomar esses cuidados. E em relação ao que a gente está fazendo em casa, a gente tem que tentar manter a nossa rotina, por exemplo. Eu vi alguns comentários nas redes sociais que as pessoas estão dizendo que a gente está vivendo um eterno feriado, um eterno domingo. Ou seja, a gente tem pessoas que estão sem hora para acordar, sem hora para ir dormir, né? Estão sem hora para comer. E isso desregula muito o nosso relógio biológico. Tem pessoas que estão desenvolvendo insônia ou estão dormindo muito. E isso prejudica também o nosso humor. Então, a gente tem que tentar manter pelo menos esses horários mais organizadinhos, né? Manter um horário para acordar, manter um horário para fazer nossas refeições, né? Os meninos que ainda estão na escola, a criançada, né? Os adolescentes, o pessoal da faculdade, reservar um tempinho para estudar. Mesmo que não seja, a gente está num momento atípico, então a gente não precisa se cobrar da mesma forma que a gente se cobrava antes. Mas a gente, por exemplo, se eu estudava 4 horas na escola, eu vou reservar aqui umas 2 horas para poder tentar não acumular quando eu voltar, porque a gente vai sair dessa, em algum momento isso vai passar, né? Então eu estava conversando com uma colega que é psiquiatra e ela falava o seguinte: a gente não sabe quando, mas isso vai passar.
É uma situação muito difícil, mas ela é finita. A gente não sabe exatamente quando acaba, mas ela vai acabar. Né? Então a gente não pode deixar a nossa vida completamente desarrumada, porque quando isso acabar, a gente vai levar muito tempo para arrumar de novo. Então a gente precisa manter, por exemplo, né, se sua rotina em casa tem muita gente trabalhando home office. Aí o pessoal acha que trabalhar home office é usar qualquer roupa, fazer de qualquer jeito, não se programar, e não é bem assim. Trabalhar em casa exige planejamento, né? Eu trabalhando em casa, eu tenho que estar apresentável, eu não posso aparecer de qualquer jeito para os meus clientes, eu não posso ir para as minhas reuniões de qualquer jeito, a gente tem que planejar o cenário, né? A gente tem que planejar tudo direitinho, atender da melhor forma aquele meu cliente, seja qual for a sua profissão. Eu tenho que ter horário para comer, eu tenho que ter horário para dormir, né? Minha irmã estava, um dia desses, ela estava me dizendo que ia para a academia. E eu não entendi, era um aplicativo que ela tinha baixado da academia para fazer exercício em casa, né? Como a gente está com um pouquinho mais de tempo, a gente pode tentar reservar, por exemplo, como eu realmente economizo um pouco mais de tempo, o tempo que eu levava no trânsito para ir para o trabalho, o tempo que eu não estou tendo, eu não tenho realmente todos os clientes que eu tinha na clínica presencialmente, não tenho todos. Então eu uso para poder ler, porque eu gosto muito de ler, então eu posso dedicar um tempo maior para isso, né? Meu irmão gosta muito de jogos online, então ele está passando um tempo jogando. E aí a gente pode dedicar um tempo para fazer aquelas coisas que a gente gostava, mas que por causa da rotina muito intensa a gente não tinha tanta disponibilidade. A gente sempre reclamou que a nossa rotina é tão intensa que a gente não tinha tempo para nada. E agora a gente tem tempo sobrando e a gente não sabe o que fazer com esse tempo. Então a gente precisa organizar para que esse excesso de tempo não nos deixe ainda mais ansiosos. Né? Então a gente tem que tentar manter uma rotina o mais parecida possível de quando a gente vivia antes dessa pandemia, para quando ela passar, porque ela vai passar, a gente não sofra tanto para poder organizar isso tudo de novo. Bruna, a gente tem um grupo de riscos, né, que é os idosos, as crianças, as pessoas que têm algum problema de saúde, né, como cardíacos e tudo. Como a gente lidar com essa gente? Porque você sabe, lá em casa eu tenho um teimoso, meu pai, né? E é muito difícil, né? Porque na cabeça deles, eu acho que obedecer a gente nesse momento é muito difícil, né? Porque sempre eles fizeram as coisas da cabeça deles. Nós que devemos obedecê-los, né? E agora, como lidar? Assim, como a gente deve fazer para eles entender que isso não é uma besteira, é uma coisa séria, né? E dê uma dica aí para quem está nos acompanhando e está com essa dificuldade. Pessoas mais velhas, geralmente a gente tem uma dificuldade maior e uma resistência maior para mudar hábitos, né? Isso até mesmo quando a gente tenta trabalhar na clínica, em outros espaços, porque elas vêm de uma cultura diferente. Você pode ver que geralmente pessoas mais idosas têm dificuldade de lidar com tecnologia, por exemplo, né? Porque vem de um tempo diferente e as coisas realmente eram diferentes. Essa sua fala, ela realmente acontece muito, né? No meu tempo não era assim, isso aí é uma besteira, isso aí é só uma gripe, né? Isso aí vai passar já já, né? Então o que a gente tem que fazer? Insistir, né? Persistir nessa situação. Né? A minha avó, minha tia disse que todo domingo ela liga para ela e diz: Erivânia, eu já posso trabalhar? Eu já posso trabalhar amanhã? Mas eu já fiquei tanto tempo em casa, eu já posso ir amanhã? Eu já posso ir amanhã? E ela tem que dizer: não, mas você não pode, né? Você não pode ir amanhã, né? E aí briga com ela, fala com ela que ela não pode ir, né? Briga porque eu não sei quem disse que viu ela andando pelo mercado, é uma confusão todas as vezes. E o discurso é sempre o mesmo. A gente não pode partir para a ignorância, porque isso nunca levou ninguém a nada, isso não vai funcionar. E a gente tem que repetir esse discurso, como se a gente tivesse realmente... é aquela história de água mole e pedra dura que a gente vai ganhar pelo cansaço. Eles vão entender que não podem, né? E a gente precisa insistir e persistir, porque realmente idosos, pessoas com hipertensão, pessoas que têm algum problema crônico, né? Problemas respiratórios como asma, problemas cardíacos, essas pessoas elas são do grupo de risco. E se elas contraírem, se elas forem contaminadas com vírus, afetadas pelo vírus, os sintomas tendem a ser bem mais severos,
né? Então a gente precisa ter um cuidado redobrado e a gente, se essas pessoas, por exemplo, se você mora com uma pessoa idosa, o ideal é que você tome esses cuidados por você e por ela, porque geralmente se ela for uma pessoa teimosa, né, você vai ter que tentar explicar sempre que der, mostrar um panorama da situação sem fazer alarme, né, tentar explicar, olha pai, é assim que o vírus funciona, né? Se você for infectado pelo vírus, você faz parte de um grupo de risco. O sintoma na sua neta pode parecer só uma gripe, mas em você não vai ser. Então a gente está fazendo isso pelo seu bem, porque a gente ama você, a gente não quer que você se exponha, a gente não quer perder você de jeito nenhum, né? Então a gente pode também explicar a nossa situação enquanto filha, né? Olha pai, do mesmo jeito que você não quer me perder, eu também não quero perder você, né? Mostre o seu ponto de vista em relação a essa situação. Estamos com o programa Conexão da Fé, aqui direto do Centro de Promoção Padre Biapina. Vamos ouvir mais uma música aí com o nosso pasconeiro Anderson Fontinelli. Antes eu vou mandar um alô aqui pro Júlio Mesquita, tá querendo ver a Bruninha, tá aqui a Bruninha conosco. A Iana, a Dona Rosilda. Vamos lá, gente, vamos, deixe sua pergunta também. Aqui a Bruna, né, vai responder você. Então, colabore conosco, deixando também a sua dúvida, né? Se você tem alguma dúvida nesse momento, deixe aí no comentário para a gente poder perguntar aqui para a Bruna, tá bom? Vamos lá ouvir mais uma canção. Quem é esta senhora, revestida de sol, tão branca como uma neve, estrelas coroada? Ela é imaculada, Mãe de Jesus. Ela é nossa mãe, ela é nossa mãe. Eis, ó Mãe, recebe a coroa e junto a elas ofertamos nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração. Eis, ó Mãe, recebe a coroa e junto a elas ofertamos nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração. Quem é esta senhora, revestida de sol, tão branca como a neve, estrelas coroada? Ela é imaculada, Mãe de Jesus. Ela é nossa mãe, ela é nossa mãe. Eis, ó Mãe, recebe a coroa e junto a elas ofertamos nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração. Programa Conexão da Fé. A Dona Eliane Moura está nos acompanhando. Bruno, eu te amo, que Deus ilumine. A Dona Rosilda, que Deus abençoe a filha dela, Cauane. Deus abençoe, minha irmã, sua filha, toda a sua família. Mais uma vez aqui a Caiana, né? A Neide, o Divino. Estão nos acompanhando neste momento. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos aqui falando sobre como lidar emocionalmente, né, com a nossa saúde emocional nesse tempo de pandemia. Estamos recebendo a Bruna Jéssica, que é psicóloga, né, psicoterapeuta, estuda a infância e a adolescência, é analista de comportamento e ainda estuda cultura, né? Bruna, nesse momento de pandemia, o que você, assim como conhecedora, né, estudante da cultura, o que você indica assim para as pessoas nessa área, né, da cultura, que hoje
as pessoas têm tempo, né, o suficiente para estar com a sua família. Então, tem alguma dica assim, sobre cultura para passar para os nossos internautas? Como eu tinha falado anteriormente, né, nesse momento a gente precisa se readaptar. Né? E quando a gente fala de cultura, a gente fala que o ideal, o mais importante é aquilo que faz com que a cultura sobreviva. Né? E nesse momento, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas ainda estão furando o isolamento social. Né? E a gente precisa fazer com que as pessoas entendam. Às vezes, claro que tem uma parcela da população, que são as pessoas idosas. Hoje eu estava conversando com meu irmão e ele falou sobre ignorância. Às vezes a gente não entende direitinho o termo. Ignorância é quando você ignora a existência de algo, quando você não sabe sobre algo. Algumas pessoas, elas realmente não sabem a importância do isolamento social, do distanciamento social. E essas pessoas a gente tenta explicar, a gente tenta conscientizar. Mas tem pessoas que sabem da importância do isolamento social, são pessoas que têm acesso à informação, que têm acesso ao conhecimento, e mesmo assim as pessoas continuam aglomerando. Né? E mais uma vez a gente precisa reforçar a importância do nosso senso comunitário. Não é porque eu tenho 26 anos, sou jovem, não tenho não estou dentro de nenhum grupo de risco, que eu não tenho que me preocupar com as outras pessoas. Né? Quando a gente fala de cultura, a gente precisa pensar não no indivíduo enquanto pessoa exclusivamente, a gente precisa pensar no que é melhor para todo mundo. Né? Então, assim, quando eu penso no que é melhor, claro que eu vou pensar, eu sempre penso no que é melhor para os meus irmãos, para minha mãe, para o meu pai, para minha família. Né? A gente acaba aqui pensando primeiro nas pessoas que a gente ama e nos nossos entes queridos, né? Nos meus tios, nas minhas primas, a gente acaba pensando primeiro nos nossos. Mas a gente não pode ser egoísta nesse momento, a gente precisa pensar em todo mundo. Né? A gente precisa pensar no nosso vizinho que é idoso. Então, uma coisa que a gente precisa fazer agora, tem um aplicativo que está sendo muito utilizado, principalmente na Europa, né? Eu vi isso num podcast. Pessoas que moram em prédios, assim, eles estão exercendo muito a solidariedade. Eu achei isso muito bacana. E acho que esse tipo de gesto a gente tem que expor, né? No meio dessa pandemia, quando eles precisam sair de casa, né? Por exemplo, senhores e senhoras que moram sozinhos e são do grupo de risco, aí eles se voluntariam para ir ao mercado por essas pessoas. Né? No lugar desses senhores eles terem que se submeter ao risco de ir ao supermercado, essas pessoas mais jovens que não estão num grupo de risco, eles se voluntariam. Né? Mesmo nesse momento em que a gente sofre com essa pandemia, como você falou, não é uma coisa que a gente vive aqui. Essa é uma situação onde todo mundo passa pela mesma coisa. É uma situação global. Nós aqui, no bairro do Sumaré, estamos passando por isso. As pessoas num bairro de uma cidade europeia estão passando por isso. As pessoas que moram em um bairro dos Estados Unidos estão passando por isso. Está todo mundo no mesmo barco. Né? E isso faz com que a gente pense, não olhe só para o nosso umbigo. A gente precisa entender que a gente vive em um mundo e que a gente compartilha a mesma casa. Isso nos faz ter a ideia de um todo e não só de um pensamento tão pequenininho como às vezes a gente tem. Aí quando você me pergunta o que é que a gente pode fazer, a gente pode tentar ver o que a gente pode fazer para melhorar. Né? Às vezes você sabe que o teu vizinho está sozinho, às vezes você pode dar um grito por ele no quintal de casa. E aí, como é que tu tá? O que está acontecendo? Tá precisando de alguma coisa? Precisa de um pacote de cuscuz e mandar o pacote de cuscuz pelo quintal? Né? Saber se a pessoa está precisando de alguma coisa. Né? Às vezes, ligar para uma pessoa que você não vê faz tempo, que você não fala faz tempo. Eu esses dias, mandei mensagem no WhatsApp para uma amiga minha de infância, né, para a Dávila, que a gente sempre morou no mesmo bairro, e fazia muito tempo que eu não falava com a Dávila, com a Carol, e eu mandei mensagem, disse quanto sentia saudade, porque esse tempo faz a gente repensar muita coisa. Né? Então, esse tempo extra que a gente está tendo, por mais que a gente fique distante fisicamente, a gente precisa usá-lo a nosso favor, reavivar essa questão da solidariedade, né? Se importar com as outras pessoas que não estão ali no nosso ciclo, né? Reviver os laços fraternos, isso tudo é muito importante.
Temos aqui 2 perguntas aqui dos nossos internautas. A Caiana Saraiva pergunta: como lidar com a pandemia quando se está longe da família? Caiane, eu entendo muito sua situação, porque eu não moro com os meus pais, né? E isso é uma coisa que realmente preocupa muito quando a gente está sozinha. Aí você disse que ela mora numa cidade em Manaus, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é tentar encurtar essa distância física com os meios da tecnologia que a gente tem atualmente. Usar isso ao nosso favor. Né? Às vezes eu faço chamada de vídeo com meu irmão para a gente. Ele me pediu para eu instalar um jogo para a gente jogar online juntos. Fazer coisas que antes a gente não fazia e que agora a gente precisa reinventar novas formas de estar. Né? Às vezes mandar. Nunca mandei tanto GIF, tanta imagem para minha prima, por exemplo, porque é a forma que a gente interage agora. Né? Fazer videochamadas, eu passo um dia, às vezes minha mãe me faz uma videochamada só para mostrar o que ela está comendo, e eu fico muito feliz só de ver o que ela está comendo, né? Porque esse é o contato que a gente pode ter nesse momento. Então, assim, estar longe da família nesse momento é muito difícil, e aí de novo eu vou bater naquela tecla, a gente está passando por isso para que em breve a gente possa se encontrar. Né? Se a gente está distante agora, é para que o encontro ele seja possível o mais breve. Né? Quanto mais tempo a gente respeitar esse isolamento social, quanto mais cedo a gente conseguir se adaptar a essa situação de distanciamento, mais breve a gente vai conseguir abraçar a nossa família, a gente vai conseguir chegar perto, a gente vai conseguir voltar para o aconchego. Eu moro em um prédio em que alguns amigos meus, eles não conseguiram voltar para casa, eles são universitários, um deles mora na Bahia, outros moram na cidade de Cruz, e não tem mais transporte para essas cidades, né? As barreiras interestaduais foram fechadas, não tem mais Topic para ir para Cruz, o outro não conseguiu viajar de Guanabara para Bahia, para onde mora, e eles estão aqui. Né? Então, assim, são momentos muito delicados, e aí, de vez em quando eu dou um grito lá no Juan, tá precisando de alguma coisa? Tu quer vir, tu quer almoçar? Né? Tá precisando de uma fatia de torta aí? Porque é dessa forma que a gente vai sair. A gente tem que fortalecer os vínculos, que a gente vai sair dessa juntos. Tem só a última pergunta aqui, é do Ailton, né? Seu irmão. Como lidar com as pessoas que não respeitam o distanciamento? Essa é uma pergunta que, para além da questão psicológica, a gente precisa de ajuda também dos nossos governantes. Né? Hoje, mais cedo, durante um pronunciamento oficial, o governador do estado, Camilo Santana, ele disse que, se preciso, vai tomar medidas mais rígidas. Em alguns estados, né, eles já tornaram ainda mais duras as medidas. Então, a gente não tem, infelizmente, como controlar esse tipo de coisa. Eu consigo fazer a minha parte. Né? Eu, Bruna, só saio de casa quando é extremamente necessário. Né? O que eu posso fazer para não ir a bancos, eu estou fazendo. O que eu posso fazer para não ter que ir ao centro fazer compras, né? Os supermercados, eles têm aplicativo de entrega, né? Descobri que até fruta você pode comprar no delivery. Tudo eu estou fazendo, de tudo eu faço para não ter que sair de casa. Mas algumas pessoas realmente não entendem a gravidade. E aí, o prefeito talvez daqui a pouco precise tomar algumas medidas. Em alguns locais, isso nos Estados Unidos, alguns países da Europa que já precisam, como você falou no início, né, a pandemia é uma realidade em alguns países desde 2019, desde os últimos dias de 2019. Então, em alguns lugares já se paga multa por sair de casa, sem necessidade. Em alguns lugares, em Teresina, a medida da máscara obrigatória, tem um amigo meu que mora em Teresina, e isso já acontece desde o começo da semana. Em Sobral vai começar na próxima semana, na segunda-feira. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas e ir dizendo, olha, você está sabendo que a partir de segunda-feira, né, você vai ter que estar de máscara. Né? Hoje, meu pai saiu na calçada, e o pai está sabendo que segunda-feira você sair sem máscara é multado, né? E ele, não, só fui ali pegar uns peixes e tudo, né? Aí a gente fica se cobrando. Meu irmão, quando eu precisei vir aqui no posto de saúde, né, para poder renovar uma receita. E aí, quando eu cheguei em casa, ele, antes de me receber, ele já veio com álcool em gel na mão.
né, para poder fazer a higienização das mãos. Antes de eu chegar no portão da casa, ele já fez isso. Então, a gente precisa ir conscientizando o maior número de pessoas que a gente conseguir. Né? Respeitar o isolamento e o distanciamento social é uma questão que a gente precisa ir plantando no coração e na cabeça de cada pessoa. Né? É um trabalho de formiguinha mesmo. Né? Eu acho que se vocês pararem para pensar, todo mundo conhece alguém que está furando o distanciamento. E infelizmente a gente precisa lidar com isso todos os dias, fazer a nossa parte e tentar fazer com que as pessoas façam a delas também. Muito obrigado. A gente está aqui encerrando mais um Conexão da Fé. Mas antes, né, eu vou mandar um abraço aqui a dona Eliane, né? Está dizendo obrigada, Claudiano, toda a equipe desse programa maravilhoso. Muito obrigada. Aqui está os meninos que estão ali nos bastidores, são muito importantes para que esse programa vá ao ar até vocês. A Maria, esse programa é muito bom, principalmente nesse momento em que estamos em casa, cumprindo esse isolamento. É bom ouvir mais esclarecimento sobre esse tempo que estamos vivendo. E a Conceição Silva também que nos acompanha. E a Elisete Fernandes também está nos acompanhando. Pessoal, então a gente quer agradecer principalmente aqui a nossa convidada, a Bruna. Bruna, muito obrigado pela sua disponibilidade, né, pelo seu esclarecimento aos nossos internautas. Também passou para nós assim coisas positivas, né, que a gente deve viver, como viver emocionalmente esse tempo de pandemia, principalmente quem já tem algum problema, né, que aí sim, aí você tem que ser bem firme mesmo e confiar que tudo isso vai passar. Então vamos, neste momento a gente vai colocar todas as intenções que vocês deixaram aqui no nosso comentário. Tenha fé, peça a intercessão de Nossa Senhora nesse mês de maio. E neste momento nós vamos cantar a consagração. Então consagre a sua vida, a sua família, todo mundo, né? O nosso Papa Francisco, nossas autoridades, nosso prefeito, todos os órgãos competentes da saúde, os profissionais que estão trabalhando na linha de frente, combatendo, cuidando dos pacientes com Covid. Vamos entregar também as pessoas que perderam seus entes queridos, né? Isso é muito difícil e muitas pessoas já estão vivendo isso, é a realidade. Perderam seus entes queridos, né? Então consagre neste momento a Nossa Senhora, peça a intercessão dela. Então neste momento também, Senhora, nossa Mãe, quero consagrar a vida da Bruna, que ela continue sendo essa pessoa iluminada, essa pessoa especial, né? Nossa conterrânea, uma pessoa que nos passou uma segurança neste tempo, nesse momento. Quero consagrar toda a nossa Pascom da paróquia de São José, consagrar o nosso pároco, Padre Lucas, nosso vigário paroquial, Padre Samuel, nosso bispo, toda a diocese de Sobral, todo mundo. Nesse momento nós vamos consagrar a Nossa Senhora. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Vamos cantar. Oh, Senhora, e também minha mãe, eu ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu
Estamos pela fanpage da Paróquia de São José no Sumaré. Você pode nos acompanhar lá no Facebook, fanpage a Paróquia de São José no Sumaré. Estamos também no Instagram. Temos a nossa web rádio, né? Você pode conectar também conosco. E estamos na campanha de conseguirmos 1000 inscritos para que as nossas publicações cheguem até você por meio do YouTube. Então, você que nos assistiu, que nos assiste, nos acompanha, vá lá, se inscreva, toque lá naquele sininho, né, para ativar e nos acompanhe. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Fiquem todos com Deus. Vamos terminar ouvindo mais uma canção. Senhor, quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, comprometer, entrar na intimidade. Teu coração derrama em nós tua unção. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre